Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar aqui a nossa meditação. Agradeço você por estar aqui comigo todos os dias e por você compartilhar esse vídeo com alguém. Não se esqueça de inscrever caso ainda não tenha feito e de deixar o seu gostei ou não gostei no final. Fiéis em meio à perseguição. Quero dizer para você que o Senhor Deus é fiel. Aqueles que perseveram em meio à dificuldade encontram a paz que somente Deus pode dar. Essa paz que supera tudo, toda angústia, toda tristeza, toda dificuldade que porventura venha sobre nós. Mas a igreja padeceu perseguições, que eu estou dizendo, padeceu perseguições terríveis e atrozes. Deixa eu ler para você Atos capítulo 8, versículo 1 em diante, que nos diz assim, ó: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre muitos que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Você percebeu o que aconteceu? Agora, o que eu destaco nesse texto, o que me deixa muito surpreso nesse texto é que, a despeito de serem perseguidos, de terem que saírem das suas casas, abandonarem tudo por conta dessa perseguição, eles, entre mentes, por toda parte, pregava a palavra. Isso para mim é tremendo. Lembra-se do que Jesus disse, né? E receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja, com isso, cresceu de maneira tremenda. Em Atos 2,41 nos diz que houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquele sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele pregou e falou sobre Cristo abertamente. Quase 3.000 pessoas em um só dia foram agregadas à igreja de Cristo. Em Atos 4, verso 4, nos diz assim, ó: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens de quase 5.000. E a igreja ia crescendo, pregando o evangelho, ninguém tinha medo de pregar, apesar da perseguição que se levantava. O apóstolo Paulo, ele chega a nos dizer, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, assim, ó, olha, escute bem esse texto. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que coisa interessante, toda criatura debaixo do céu, e a igreja foi crescendo de maneira exponencial, o inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder do Cristo ressuscitado, o evangelho triunfou diante das probabilidades que desanimavam, os discípulos já não se acovardavam como no cenáculo, o medo foi embora como uma sombra que desvanecia. Olha que coisa interessante, por conta justamente desse poder extraordinário que desceu sobre os discípulos. O Espírito Santo os fez destemidos e persistentes e perseverantes, resilientes diante de qualquer dificuldade. Você quer ver como é que era terrível a perseguição? Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 110. Você se lembra que o último apóstolo, João, morreu no final do primeiro século. Agora nós estamos no início do segundo século. Esse Plínio escreveu para Trajano. E essa sua declaração é significativa porque foi feita 80 anos após a cruz. E Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Olha o que ele diz. Muitas pessoas de todas as cidades e classes e de ambos os séculos estão sendo colocados em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Que coisa extraordinária, tá vendo?
Lá em Atos fala que estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Ou seja, o Evangelho triunfou apesar da perseguição, apesar da morte de alguns dos cristãos, apesar de que alguns deles foram encerrados no cárcere, apesar de que eles foram, alguns apedrejados, foram maltratados com varas, com chicotes, mas mesmo assim, a igreja triunfou porque sobre ela havia o poder extraordinário do Espírito Santo que os capacitava. O dinamis, né? Dinamis, poder. O que a igreja atual precisa aprender da igreja primitiva é, primeiro, confiança em Deus, nas suas promessas, esperar pelo cumprimento delas, ficar perseverante e resiliente, que o Senhor vai cumprir essas promessas. Receberão, contudo, o Espírito Santo para passar por todas essas provas. E assim nós estaremos firmes na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, transmitindo a palavra para onde quer que nós estivermos indo. Não permita que a dificuldade atrapalhe esse processo espiritual na sua existência, na sua vida. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, pastor, eu trabalho demais, eu preciso sustentar a minha família, por isso eu não tenho tempo de falar de Cristo. Né? Isso, gente, que geração, né? Que geração de cristãos nós estamos vivendo. Aqueles homens e mulheres foram perseguidos e tinham perigos reais, perigos de perderem a vida, serem torturados, massacrados e mortos. E mesmo assim eles iam em trementes, diz a Bíblia, por toda parte pregando o evangelho do reino. E essa geração atual mede a sua participação na pregação do evangelho por conta de questões tão epífias, tão pequenas, tão sem significados, a ponto de dizer assim, eu preciso trabalhar. Whitefield, um grande evangelista, sapateiro de profissão, lá na sua sapataria havia uma placa escrita assim, conserta os sapatos, mas meu negócio é ganhar almas. Quer dizer para você que seja lá qual for a profissão que você tem, isso é somente uma isca para ganhar almas. Essa não é, o seu trabalho não é a sua principal função. Você é médico, você é advogado, você é dentista, você é pedreiro, você é costureira, você é secretária do lar. Tudo isso aí que eu estou dizendo, essas profissões na verdade estão em segundo, terceiro lugar, porque a sua principal ocupação deve ser pregar o evangelho onde quer que você estiver. Se disponha e o Espírito Santo vai estar à sua disposição para lhe capacitar. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, por favor, a viver esse ideal que viveu a sua igreja no passado. Nos dê essa graça, essa misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.